computer. All right, so we're going to pray and dive right in because as you know, we never have enough time for the class. So Nós vamos orar então e já começar, porque a gente sabe que sempre falta tempo, né, para a classe, nunca é suficiente. all right, David, you want to lead us in prayer? Yes. Senhor Deus, amado Pai, Beloved Father, nós chegamos na tua presença famintos. we come before you tonight very hungry. Temos fome da tua We're palavra, hungry for your word. fome da revelação, We're hungry for revelation. sedentos pelo teu espírito We're thirsty for your spirit. e como teus filhos. And as beloved children, A tua palavra diz que quando nós pedirmos um pão, the word says that when we ask you for bread, o Senhor não nos daria uma pedra. you would never give us a rock or a stone. Então, por isso, Pai, So, Father, eu sei que hoje I know that tonight o Senhor vai nos revelar, you will reveal to us. vai abrir os teus segredos para nós, You will open up your secrets to us dentro da tua palavra, inside your e word nos alimentar and feed us e saciar a nossa fome. and quench our hunger. Em nome de In Jesus, Jesus' name, nós pedimos. we ask you. Amém. Amen. 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 Okay. Amen. Somebody here coming in. All right. So welcome once again, everybody. Tonight we are going into session 3. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos passando para a classe número 3. Did anybody go on to get their book on Amazon? Alguém conseguiu comprar o livro em inglês no Amazon, a apostila? Anybody? No. Alguém comprou? You didn't have to, but if you did, Não é obrigado, mas quem comprou. it's just a little easier. E quem não comprou, And if you didn't buy it, a gente manda a classe pelo WhatsApp, Yeah, né? O material. yeah, we're sharing the class material through WhatsApp. Aí você pode comprar uma pasta dessa, You can get a binder like this. Escola da Fé, There you go. School of Faith. escreve nela, e aí você vai imprimindo o material e colocando na sua pasta. And then you can print the material, and then so that way you can make yourself a booklet too. Uhum. It's good because I have notes from the School of Faith from 2014. É bom porque a gente tem pasta aqui que tem anotações de quando a gente fez a Escola da Fé em 2014. So I'm telling you, I've been taking notes for a while. Então eu te falo, nós estamos tomando nota já tem bastante tempo. All right, and as you remember, note takers are history makers, E se vocês lembram da frase, quem anota faz história. right? So let's go. So today we're going to go into session 3. Cast not away your confidence. Então hoje nós estamos indo para a sessão 3. Não abram mão da vossa confiança. And I just feel like Holy Spirit is going to be speaking to us in a very special way tonight. E eu senti que hoje o Espírito Santo vai falar com cada um de nós de uma maneira muito especial. And I'm not just trying to be over spiritual. I just believe that Holy Spirit there is a desire in his heart to bring a new level of understanding into our hearts. E não tô querendo ser super espiritual, mas eu acredito que o Espírito Santo quer trazer um novo nível de entendimento para o nosso coração. So as we begin today, I wanted to just do a little bit of an overview as we've been studying. Então, para começar hoje, eu queria fazer só uma revisãozinha rápida da lição 1 e 2. As you know, one of the things that we've talked about throughout the study Uma das coisas que a gente falou, né, no estudo até hoje, was we read Hebrews chapter 4, verse 2. nós lemos Hebreus capítulo 4, verso 2. If you have your lesson or if you have the notes, Se você tem a sua lição aí, ou você tem as anotações, né, que a gente fez da lição, it's actually one of the main texts from a lesson from the session of last week. É um dos versículos áureos, né? Tem 2, então ele é um dos versículos principais da nossa sessão passada. So Hebrews chapter 4 verse 2. Então Hebreus capítulo 4, verso 2. And it's interesting because the book of Hebrews is we don't know exactly who the writer is. Então é interessante porque o livro de Hebreus a gente não tem assim uma certeza absoluta de quem escreveu. But one of the things that we know is that the writer was writing to people that were Jewish people that had a good understanding of the Old Testament, of the Torah. Uma das coisas que a gente sabe com certeza é que o autor ele estava escrevendo para judeus que conheciam bem a palavra, conheciam os manuscritos. Right. So he would always talk about
he would always reflect back on how the people of Israel would receive the promises of God and receive the word of God through Moses. Ele sempre fazia referência ao povo de Israel e como eles recebiam promessas e como eles recebiam as palavras através da vida de Moisés. So as you read the book of Hebrews, you're going to notice that the language is very geared towards a Hebrew audience or people who knew well the Old Testament. Então o que a gente vê é que o autor do livro de Hebreus, ele estava realmente direcionando ao público judeu. So when we read Hebrews chapter 4 verse 2, Então quando lemos Hebreus 4:2, we read this. está escrito assim: For indeed the gospel was preached to us as well as unto them. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. So here he's saying that we received the gospel, and the people of Israel in the past, they also received good news. Então ele está falando aqui que nós recebemos, né, o evangelho, as boas novas, como eles também, os judeus também receberam. But here's the secret, but the word which they heard did not profit them. Mas aqui está escrito que, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. And remember what we talked about, why the word did not produce the fruit that it was supposed to produce in their lives. E o que nós falamos na classe foi por que a palavra tão poderosa não foi proveito para eles? Because it was not mixed with faith. Porque não foi misturada com a fé. So I want to bring in something because as I was studying earlier today, I just had this thought in my mind. Eu queria trazer um pouquinho disso agora, porque quando eu estava estudando hoje, algo veio ao meu coração. One of the things that I wanted to tell you is that faith does not deny a problem. Uma das coisas que eu queria dizer é que a fé, ela não ignora o problema. Faith defies the problem. A fé destrói o problema. It defies it. It refuses. It's like goes against it. Ela tipo esmaga o problema. So faith acknowledges that there is a problem. A fé, ela sabe que tem um problema. But it refuses to accept the problem as truth for the person who is acting in faith. Mas ela se recusa a receber o problema como ultimate truth. Como a verdade absoluta sobre a vida de quem ela vem. So faith acknowledges that there's a problem. Então a fé reconhece, existe sim um problema. But faith moves from the natural realm into a higher level. Mas a fé se move do mundo natural a um outro nível. Because faith knows that truth is not natural. Porque a fé sabe que a verdade não é natural. Truth is spiritual. A verdade é espiritual. And Jesus says, I am the truth, the way and the life. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. I said that. Jesus didn't say that. No, I said it wrong. That's not what Jesus said. He said errado. Jesus said, my word is truth. I forgot what the verse is, so I don't know what the verse is. But Jesus says that the word of God is true. I'll have to find it. Jesus falou que ele errou o verso. Aí ele está pedindo perdão e falando, não sei onde está escrito, mas eu vou achar que Jesus falando que a verdade, a palavra dele é a verdade. So the word of God is true. So faith, it does not deny the problem. Faith defies the problem. Então a fé, ela não ignora o problema, ela esmaga o problema. Goes against the problem. Ela empurra ele. Takes a stand and says, okay, I understand that you're here, but you're not going to remain. A fé, tipo, se posiciona e fala, eu entendo o problema que você está aqui, mas eu não vou te aceitar. Como verdade. Because it's easy for people to say, well, I have faith, I don't have any problems, but meanwhile, they have problems. É porque seria ignorante da nossa parte dizer que, só porque eu tenho fé, eu não tenho problema nenhum. Os meus problemas não existem, porque eles existem. So we understand that we're facing situations. Então a gente entende que a gente está vivendo situações. But faith says, you situation do not dictate my outcome. Mas a fé diz para a situação, você, situação, não dita o final da minha história. Is that making sense so far? Faz sentido até agora? Okay, so because there's a difference between fact and truth. Porque existe uma diferença entre fatos e verdades. Because facts, they represent a current condition. Porque fatos representam uma condição atual. But truth represents an eternal reality. Mas a verdade, ela representa uma realidade eterna. For instance, por exemplo,
well, Aline and I, we have children. A Aline e eu temos filhos. And Filhas. sometimes in our lives, our children were acting up, going crazy, acting as if in a way that they shouldn't. E às vezes na nossa vida as nossas filhas se comportavam e se comportam mal, faz coisa de adolescente e faz besteira. So the fact is, my child may be rebelling right now. E aí um fato é que a nossa filha pode estar rebelde agora no momento. That's a fact. Isso é um fato. That's what I'm seeing with my natural eye. Isso é o que eu estou vendo com os meus olhos naturais. But the truth says that children are the inheritance of the Lord. Mas a verdade é que os filhos são herança do Senhor. So the fact that they are rebelling right now, that's a fact. That's a reality. Então, that's a current reality. Então, o fato de que elas podem se rebelar aqui é um fato, é uma realidade no mundo físico. But faith goes beyond the facts and faith abides in truth. Mas a fé, ela vai além dos fatos e ela habita na verdade. Faith asks, what's the truth about this situation? A fé pergunta qual é a verdade a respeito da situação. And where do we find the truth? E aonde a gente encontra a verdade? Tá lá. Well, we find the truth right over here in the Word of God. Nós encontramos a verdade na palavra de Deus. So, is this making sense? Because we're going somewhere, but I just want to build up something here. Tá fazendo sentido, gente? Porque a gente vai chegar no assunto, mas eu queria construir uma base para a aula de hoje. Because we sometimes facts, for instance, maybe you have a disease in your body. Por exemplo, talvez você tenha, ou alguém, né, ou alguém que você conhece, tem uma doença no corpo, uma enfermidade. We got Douglas here. He's a neuroscientist, or he's a neuro doctor. Nós temos o Douglas aqui, que ele tá estudando, né, ou está no processo, ou é entendido da neurociência, trabalha, opera nesse ramo. So he may go to the hospital one day and they see that there's a tumor in somebody's brain. E aí ele pode ir no hospital onde ele trabalha e treine e alguém falar, essa pessoa aqui tem um tumor no cérebro. That's a fact. Isso é um fato. But if that person is a believer, there's a promise over their life to say that by Jesus' stripes, he is healed. Mas se essa pessoa crê no poder de Deus, ele sabe que sobre a vida dele tem uma promessa que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. So there's a fact. Então tem um fato. He's got a tumor. Ele tem um tumor. But the truth is he's healed by Jesus' stripes. Mas a verdade é que ele foi curado pelas pisaduras na cruz. Are you guys tracking with me here? I don't want to get... Tá dando para entender? I'm not trying to be complicated, but I need you to see something a little bit different than what we usually see. Eu não estou tentando complicar, mas eu estou querendo pintar uma imagem para você entender onde a gente está indo. Because facts are going to come straight against truth most of the times. Porque os fatos, eles vão bater de frente com a verdade muitas vezes. Facts will say that you're poor or you're broke. Os fatos talvez vão dizer que você é pobre ou que você está quebrado. But the truth says that God is the one that gives you power to produce wealth. Mas a verdade é que a Bíblia diz que o Senhor é que nos dá poder de construir riquezas. You see how De produzir. You need to make a choice on who are you going to allow to rule and dictate your life. Então nós é que temos a escolha de decidir quem que vai reinar sobre a nossa vida, se é o fato ou a verdade. Facts or truth? Os fatos ou a verdade. A verdade. Are we going together here? Tá acompanhando? Tá? All right. This is important. Why? This is important, and I don't want to overstep it, but I want you to see, because maybe this week or maybe next week you're going to be faced with the situation that you're going to have to determine, is this the fact or is that the truth? My marriage is not going well. Is there a promise in the word about my marriage that I can dictate what's the fact and what's the truth? A whole parágrafo. I'm sorry. Yeah. Então, talvez essa semana você vai ser desafiado entre o fato e a verdade. Tipo, o meu casamento está com um problema. Eu vou o fato, que é o problema, a briga, a dificuldade, ou eu vou pela palavra, que é que nós somos cobertos pelo sangue de Jesus, que o Senhor é a base da nossa casa e muitas coisas outras. You see?
So that's why we go through this, so we can understand. Because whenever you're faced with a situation, you need to find out what does the Word of God say about this situation. É por isso que nós estamos aprendendo tudo isso, porque quando eu passo por dificuldade, eu tenho que voltar aqui nessa palavra e saber o que é essa palavra, a verdade diz sobre essa situação. So, because I'll give you another verse, and then we'll go right into the lesson. Because 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Eu quero te dar um outro versículo, que é 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. 2 Coríntios 4, 18. Did you guys find it? Acharam? Okay, 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Paul says this, listen, you guys, we do not look at things which are seen. Paulo está dizendo assim, gente, nós não nos atentamos, não atentamos nós nas coisas que se veem. But at the things which are not seen. Mas nas que não se veem. Because things which are seen are temporary. Porque as coisas que se veem são temporais. But the things which are not seen, those are eternal. E as que não se veem são eternas. So if there's a situation in your life that you can see with your eyes, então se existe uma situação na sua vida que você consegue ver com os olhos, and that situation does not match what heaven is like, e essa situação não combina com o que há no céu, if that situation is seen, se essa situação é visível, you can be okay. It's temporary. Você pode ficar bem porque é temporário. But what your responsibility is to go up to heaven. Mas a nossa responsabilidade é ir até o céu. And pull down heaven's reality to overpower that situation. E trazer a realidade do céu para cobrir essa situação. All right. Okay. So that was a little bit of an introduction. I just wanted to kind of get that going because I think that's important as we begin to build. Because here's what we're doing is we're building a group of people that will be acting differently. Então é importante essa introdução porque o que a gente está tentando fazer é construir um grupo de pessoas que vai agir diferente. Most people, they act based on their situations. A maioria das pessoas age baseado na situação que elas veem, no visível. But the Bible says that the just Mas a Bíblia diz que o justo will live by faith. Viverá pela fé. Amém. And you guys are the just. E vocês são os justos. We are the just. Nós somos os justos. Amen. So let's go into the lesson. Então vamos para a lição. Finally, huh? Não, eu tô não falando um parágrafo inteiro, já tá bom. So Hebrews chapter 10 verse 35 says this. Hebreus capítulo 10, versículo 35 tá aí na sua lição, no verso áureo, texto áureo. It says this, cast not away therefore your confidence, which has great recompense of reward. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. There's a couple of other versions there. Now the Amplified Classic version says, do not therefore fling away your fearless confidence, for it carries a great and glorious compensation of reward. Portanto, não descartem sua destemida confiança, pois ela carrega uma grande e gloriosa compensação. And in the last one, therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. So here we're seeing that the writer of Hebrews is, again, he's talking about a group of Hebrew believers who are being challenged in their faith.
Então aqui de novo o livro de Hebreus direcionado aos judeus, ele está falando sobre um grupo de pessoas ou de judeus que estavam sendo desafiados na fé deles. Because, you know, usually there was a lot of people coming in trying to bring them over them a lot of in other words, a lot of these Jewish believers, many times they were being challenged to go back into the rituals and living the way they used to, in a sense. Aqui, algumas palavras estão sendo direcionadas porque os judeus estavam sendo constantemente desafiados a voltar aos rituais que eles praticavam ou às coisas que eles faziam no âmbito de religião, então, das tradições religiosas. So let's read this first paragraph here. It's necessary for the believer to develop and maintain confidence in the Word of God for faith to be firmly established. É necessário que o crente a desenvolva e mantenha a confiança na palavra de Deus para que a fé seja firmemente estabelecida. So we learned on our first class that faith comes by what? Então nós aprendemos na nossa primeira classe da nossa escola que a fé vem por onde? Pelo quê? Right? It comes by hearing and hearing the word of God. Ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. And then we said that the word of God will begin to produce fruit in our lives. E aí a gente vê que a palavra de Deus ela começa a produzir frutos na nossa vida. If it's mixed with faith. Se é misturado com fé. So it's almost like a circle, right? É como se fosse um círculo. So we need to begin to develop a confidence and maintain confidence in the Word of God so that faith is firmly established in our lives. Então nós precisamos desenvolver e manter uma confiança na palavra de Deus para que ela seja estabelecida, se torne sólida na nossa vida. And this requires understanding of the Word on the level of the Spirit. E isso vai requerer de nós um nível de entendimento na palavra pelo Espírito. So a lot of people have a lot of understanding of the Word of God. Então muitas pessoas têm conhecimento da palavra de Deus. The problem is the level of the Word, the level of understanding that they have. Mas às vezes o problema é que o nível de entendimento que elas têm, it's only on the mind level. Às vezes só está no nível da mente humana. It hasn't gone down to their spirit man. Não foi ainda para dentro do espírito. And this is interesting because you can see a lot of people that can argue really well about the Bible. They argue, they say this, they say that. E é interessante porque a gente vê, né, hoje, principalmente na mídia, pessoas que conseguem ter debates muito profundos com a letra da palavra, com o entendimento das escrituras. But, however, all that knowledge that they have is right here. It hasn't gone down into their spirit man. Mas para alguns deles, todo esse entendimento está bem aqui no nível da mente, ainda não foi para dentro do espírito deles. So I wrote down that when the word of God is strong on the mind level. Então eu leio que quando a palavra de Deus é forte no nível da mente, it makes you buff, it makes you strong, but it makes you look big, but you have no strength. Esse entendimento de muita palavra, muito decoreba na mente, faz você parecer muito forte, robusto na palavra, but it gives you no strength. Mas não te dá força. However, when the word of God comes down from your mind into your spirit, mas quando a palavra sai da mente e entra no espírito, it makes you lean. Ela faz você talvez não tá tão grandão, né? Yeah, makes you lean, makes you fit. Faz você magrinho, assim, com um físico mais sem gordura. Right, but it also gives you a lot of strength. Mas te dá muita força. Remember when Jesus said that two men built their homes, one built on sand and the other one built on a rock? Lembra daquela passagem bíblica que Jesus falou que 2 homens construíram uma casa, um sobre a areia e outro sobre a rocha? Remember that? Lembra? Here's the interesting thing about that story. Isso é o que é interessante sobre essa história. Both men built their homes. Os 2 construíram uma casa. And when the rain came, it came over both
of their homes. E quando a tempestade veio, ela veio sobre as duas casas. So it's not because the guy had his house on the rock that he didn't get exposed to the rain. Não foi porque um tinha a casa na rocha que a chuva não caiu sobre a casa dele. But what happens is the pressure came down. Mas o que aconteceu foi que a pressão veio And it exposed the level of their foundation. e expôs o nível da fundação que cada um tinha, da base. So when pressure comes against you, Então, quando a pressão vem contra a sua vida, it will automatically expose the level of your foundation. automaticamente vai expor o nível da sua base. It'll show you if the word of God that you have is in your mind or if it's in your spirit. Essas dificuldades vão te mostrar se a palavra que você tem ainda está no nível da sua mente ou já desceu para o seu espírito. And the best way to explain this is like when you squeeze an orange. E a melhor maneira de explicar é tipo quando você espreme uma laranja. When you squeeze the orange, Quando você aperta a laranja, you cannot expect to get apple juice out of that orange. você não vai receber suco de maçã dela. What are you going to get? You're going to get O que vai sair da laranja? You're going to get orange juice, right? Suco de laranja? Because that's what it has stored inside of it. Porque é isso que tem dentro da laranja. So many people, they think that just by the reading and memorizing of the Bible, that'll be enough. E muitas pessoas pensam que por ler e decorar e saber a Bíblia de cor, isso vai ser o suficiente. But we want to go deeper Mas nós precisamos ir mais fundo. and allow the word of God to come out of our mind. No. Allow the word of God to come into our minds, E permitir que a palavra de Deus entre dentro da nossa mente, but seep down into our spirit man. mas descer para dentro do nosso homem espiritual. Is that making sense? So let's continue to read. Então vamos continuar lendo. So, like I said, this requires understanding of the word of God and love of the Spirit. Otherwise, you will digress into mental assent of the word and never reap the benefits of the word's working power that produces transformation in life. Caso contrário, você andará em consentimento mental da palavra e nunca colherá os benefícios do seu poder funcional que produz transformação de vida. Let me show you something here real quick. Deixa eu te mostrar. Aí, ó, Gui, o desenho, ó. Hoje vai rolar desenho. Just a little bit, not much. Só um desenho só. Não pode faltar um desenho. It's going. Tá aí. All right. So, you see right here. Você tá vendo essa foto na sua tela? So, right here, you see that the word of God usually comes into our minds through the reading of the word and so forth. Aqui no número 1, você vê que a palavra de Deus vem para a nossa mente, para o nosso cérebro, para o nosso entendimento. I got the little picture here because my drawing is never good. So I can do circles, but I can't draw really well. Eu consigo fazer bolinhas, mas meu desenho não é muito bom, então eu peguei esse online. So the word of God comes, you hear it, and then it comes into our mind. Então a palavra vem, você ouve e ela entra na sua mente. But just like the angel spoke with Joshua, mas da mesma forma que o anjo falou com Josué, when Moses had died, quando Moisés morreu, he said, "Take this book of the law." Ele falou: "Pega esse livro da lei." And meditate on it day and night. E medita nessas palavras dia e noite. So meditation, I'm not talking about Zen meditation that you're like a boom. Essa palavra meditação, não estou falando de meditar, pôr a mãozinha e ficar. Meditation is allowing the reading of the word through your time with Holy Spirit. A meditação, ela vem quando você permite que a palavra entre através do seu tempo com Deus. Right? Ou no seu tempo com Deus. And then that going over, that rehearsing, that repeating of the word. E aí, escutar ou receber ou ler e ruminar aquela palavra muitas vezes. That will bring the word from up here. É isso que traz a palavra daqui, da cabeça, da mente. From right here. Para o coração. Okay? Ok? That is building, that's you building your house on the rock. Isso é construir uma casa na rocha. Jesus says he's talking to the people and he talks about treasures.
Jesus estava falando com os discípulos e ele começou a falar sobre tesouros. right? And then he goes down to say, out of the abundance of your heart, your mouth will speak. E aí ele fala assim para eles, da abundância do coração a boca fala, ou a boca fala do que está cheio o coração. So whenever pressure comes against you, Então sempre que a pressão vier sobre você, what's inside of you will automatically come out. aquilo que está dentro de você vai automaticamente sair. If you have meditated on fear, Se você está meditando muito em medo, fear will come out. medo vai sair. If you have been meditating lack, lack will come out. Se você medita na escassez, a escassez vai sair. If you're meditating anger, anger will come out. Se você medita muito no ódio, na raiva, vai sair ódio e raiva. On the other hand, Por outro lado, if you've been meditating the word on peace, se você tem meditado, por exemplo, em palavras de paz, even in the midst of your storm, you're going to be able to sleep well because peace is what's going to come out. até no meio da tempestade, você vai conseguir descansar porque o que está dentro vai sair para fora. So if there's a financial problem in your life, if you've been meditating that Jesus is the one that gives seed to the sower and bread to the eater, Então, se tem, por exemplo, um problema financeiro na sua vida, mas você tem meditado em palavras como é Deus que dá pão ao que come e semente ao que semeia, you will know that no financial problem will ever make you broke. você vai entender que não existe problemas financeiros que vai te quebrar, te falir. Because my God shall provide all my needs according to his riches in glory. Porque o meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades segundo a sua riqueza e glória. How's that? Como que tá caindo aí? Right? So you cannot expect anything different to come out in the time of pressure. Então eu não posso esperar que nada diferente saia na hora da pressão, Different than what the meditation of your heart has been. diferente do que aquilo que o meu coração tem meditado ou onde ele está. So now it goes back to you being responsible about the meditation of your heart. Então agora cai no ponto de que você é responsável pelaquilo que você aplica o seu coração a meditar ou a sua mente. How are we doing so far? Como que nós estamos indo até agora? All right, I'm gonna open maybe 3 or 4 minutes. Somebody says something just about, how this is making sense. So if you guys can connect this to a personal situation. Vou abrir o microfone por uns 3 minutos, porque se alguém, de repente, aqui pensou em alguma situação da sua vida que você consegue conectar isso aqui que a gente acabou de falar e você quer compartilhar rapidinho. You get a star at the end of class. Você vai ganhar uma estrelinha hoje. Anyone? Come on. Ninguém? No? Nobody has never? Nós vamos ter que falar dos nossos problemas, então. Nossos That's boring. Todo mundo inibido. Todo mundo com vergonha. And again, this is not a tough question. I'm just saying that it's if you can see this making sense in your life. Ei, não precisa falar muita coisa, gente. É tipo assim, o que eu tô perguntando é se isso tá fazendo sentido para você aplicar na sua vida, tipo isso. Não, Sim. tá demais. Tá Tá demais. sim. Okay. Okay, let me ask it differently. I'm sorry. Um pastor o que me discipulou, ele sempre bateu na tecla num versículo comigo. Ele fala assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mm-hmm. Se não for pela palavra, isso não é fé, é crença. Wow. Interesting. Come on. Good. Isadora, were you going to say something? Me? Isadora? No? Sim, faz muito sentido. Semana passada mesmo eu acordei, aí eu fui fazer meu devocional, fui orar e tal. Aí o Senhor falou algo comigo. E aí depois, né, o dia continuou.
E eu tava assim, sabe, quando Deus vem, fala, tal, se revela e você fica cheio da presença, né? Tipo, nada te abala. Aí aconteceu algo durante o dia que, assim, nossa, assim, sabe, foi tipo um balde de água fria. Aí, por um momento, eu falei, meu Deus do céu, não é possível, não é possível, Jesus. Aí o Senhor me lembrou, agora é a hora de você praticar o que eu te falei. Né? Porque quando vem a pressão porque quando tá tudo bem, tá tudo, né, fluindo, é fácil, né? Mas quando os problemas vêm e as pressões, né, acontecem, as tempestades acontecem, é aí que realmente a gente mostra onde que as nossas raízes estão, né? Very Só good. que isso é uma prática, né? A gente precisa aprender a fazer isso, porque eu, pelo menos na minha Isso. vida, é literalmente um exercício mental de voltar o meu pensamento para a palavra. Good, good, good. Thank you. Yes. So she was saying that it's important to practice what you're learning, right? So as God speaks, as God reveals, you got to put that to practice so that way you can reap the benefits of that. Eu acho que um bom jeito de você levar isso na mente, na prática diária, So I think a good way for you to take that to your mind on your daily practice, é sempre lembrar de um treino de academia. it's always to think about a workout. A situação que a Isadora descreveu What Isadora just shared, não é Deus te tentando, it's not that God is tempting you, porque ele não tenta ninguém. because he doesn't tempt anybody. Mas essas situações But those situations, podem ser usadas como o pezinho da academia. they can be used as dumbbells. De manhã, eu levantei ali no devocional meu peso. In the morning, through my devotional, I did some lifting. E aí vem uma situação e só colocou mais peso no meu pezinho. And then a situation comes, it just adds weight to my dumbbells. E me trazendo o quê? A oportunidade de fortalecer mais o meu músculo da fé. And it gives me the opportunity to strengthen my faith muscles. Então eu posso largar o peso no chão, chorar e fazer birra, I can either, throw a tantrum, get rid of my dumbbells. porque nós já fizemos isso, Yeah, because we've done that. muitas birras. Mhm. Ou eu posso segurar e falar, eu vou fortalecer a minha fé com isso aqui. Or I can hold on to it and say, you know what? I'm going to strengthen my faith with the situation. Vou praticar o que eu estou ouvindo. I'm going to practice what I'm hearing. Vou misturar com fé. I'm going to mix it with faith. Aí o músculo da fé vai crescendo. And then your faith muscles are developed. All right, go ahead. Amém. Amém. Go ahead. O Marjorie? problema é sorry. quando Deus acha que a gente é bodybuilder, né? The problem is when God thinks you're a bodybuilder. His expectation is big. Yes. That was a good one. Eu falo sempre, né, que quando uma coisa acontece, 5, 6 acontecem ao mesmo tempo. E isso eu não sei como explicar, mas se você não tiver fé para sustentar isso tudo, é complicado, cara. Então, eu posso trazer uma ilustração? All right, so he's saying that sometimes when one thing happens, that everything else happens at the same time. Ilustração é sempre bom, né? Uma parábolazinha. So let's tell a parable. Let me give you guys a parable, a story. A gente tem gente que é fitness We have people that are fit e a gente tem fisiculturista. and we have bodybuilders. E o fisiculturista, ele existe literalmente para mostrar o músculo dele. And bodybuilders, they literally live to expose, to show their muscles. Então tem uns níveis aí, né? So there are different levels. Mas a respeito do que o Gui falou das 5 coisas ao mesmo tempo, But, just regarding what Guy said about having many things happening at once, eu queria propor a ilustração de alguém que está treinando na academia, I'll go back to the illustration of somebody who's working out at the gym, mas com um personal trainer. but with a personal trainer. E o que geralmente acontece é que quando a pessoa está levantando o peso, And what's happening is when the person is lifting up the weight, como ela ainda não tem toda aquela força, ela precisa de uma ajudinha. but because they still haven't developed all that strength, they might need a little bit of help. E aí o personal às vezes ajuda a pessoa a dar a última levantada. And then the personal trainer comes and helps them out to lift up the weight all the way. E aí a pessoa consegue. And then the person can do it. Então eu trago isso para a fé So I bring this to faith
como por essa razão temos uns aos outros. For this reason, we have one another. Para no dia que tem 5 leões em cima de você, Because when you have you're fighting 5 lions at ou once, tipo, você começou de manhã levantando uma barra de 20 e terminou, ela tava com 120, or you know, started your day lifting 20 pounds and then by the end of the day was 120 pounds. aí você pega o telefone e liga para um André, ou um Tiago, ou um Douglas e fala assim, eu preciso de ajuda. Yeah, you get the phone and you call, you know, Thiago, Douglas, and you ask for help. Ora comigo. Pray with me. Tá, meu peso tá muito My pesado. weight is too heavy. Me ajuda a dar a última levantada, Help. porque senão eu vou cair. Help me get that last push, so because otherwise I'm gonna fall. Porque Paulo sempre ensinou, usou sempre a figura de um corpo, né? Because Paul always used the figure, the example of the body. E quando a gente tá, eu vou voltar de novo num treino físico, And when we're, you know, going back to the physical workout, às vezes se você levantar o peso da barra só no braço, because if you lift up the weight of the bar with the strength of your arms, talvez você vai machucar um músculo no pescoço ou no braço mesmo. you can even run the risk of hurting your shoulder or your arms. Então aí você tem que pegar vários músculos no corpo, da perna, da coxa, do braço, da sua cintura, que apertar o estômago para dentro para fazer toda a força para subir. So you need to activate a bunch of other muscles, you know, your abs, your legs and everything, so you can get that weight up all the way. Então por essa razão somos um corpo. So that's why we're a body. Não fomos feitos para levantar todo o peso sozinhos. We're not designed to lift up all the weight all by ourselves. Às vezes nós vamos precisar puxar outros músculos do corpo Sometimes we're going to need other muscles to come in and para help us conseguir resistir o peso da situação. so that we can resist the weight of that situation. Então sinta-se à vontade, Gui, So just, you know, make yourself comfortable. de ligar para ele. Yeah, and to call him Ou Vou para ligar, vou qualquer um ligar. dos meninos aqui Ou- para puxar essa força. or anybody else so you can get that strength. Deu para entender? Did that make sense? Vou mandar a lista. É porque, ó, eu tô fazendo gelo aqui porque eu tava pegando peso na academia nesse exato, só que eu aguento pegar mais peso com o peito, só que o meu antebraço não era forte o suficiente Botou para levantar tudo- aquele peso. Tá vendo? Eu lesionei o antebraço por causa disso. Okay. So he hurt himself trying to lift up a weight that he wasn't ready to. There you go. There you go. Call for help. Me Mar- pedir Marjorie- ajuda. Like, yeah. Marjorie, did you want to say something? Sim. Uma forma que eu fazia, né? Que agora essa aula tá me lembrando, que eu fazia para me lembrar e fortalecer na palavra, quando o Senhor me revelava algo que eu tinha que me fortalecer, eu escrevia no post-it e colava no meu espelho. E quando a gente leu 2 Coríntios 4:18, é um dos versículos que está no meu espelho. E o Senhor me trouxe a memória disso. Então, eu igual a Isabela, eu sou no mental. A Isadora, eu sou no mental. Eu preciso ficar meditando naquela palavra para fortalecer e entender que aquilo tem que entrar no meu espírito. Mas eu tinha parado com esse hábito, né? Porém, agora, essa aula, tipo, falou assim, não, vamos voltar, porque eu vi que realmente faz a diferença. Na hora que você leu o versículo, eu lembro o que o Senhor falou para mim com esse dia através desse versículo e me veio a imagem do post-it. E agora é só uma forma de falar que eu vou voltar a fazer isso. That's good. Very good. Very good. All right, Yeah. let's keep on going then. Wait. Alguém, você ia falar alguma coisa, Douglas? Sim, é bem rapidinho. Go. Você, quando você falou sobre a fé vem pelo ouvir, é interessante que a maneira como o som chega aos nossos ouvidos e leva até o nosso córtex do cérebro, posicionamento é extremamente importante, porque a frequência muda completamente o nosso posicionamento. É como se fosse assim. Se alguém falar alguma coisa que, mesmo que seja clara, mas você está distante, você vai entender, está falando alguma coisa, mas eu não consigo compreender, porque não foi ativado algo dentro do nosso cérebro, não chegou na parte de compreender. Quando você vai se aproximando, daquele som,
uma nova frequência vem para o nosso ouvido, por causa do That's nosso deep. posicionamento. E a fé vem pelo ouvir, mas o nosso posicionamento influencia muito, porque se a gente Wow. estiver distante, a gente não vai escutar. That's Eu pretty vejo muito isso também. I love it. That's awesome. É, So he was just saying how our posture, our positioning makes all the difference because you can hear the word, but if you're too far, you're gonna hear it as a noise, as a sound, but it's not gonna activate your comprehension sensory right in your brain. So you need to come closer. So you need to position yourself a little closer, so that way you can hear that voice, so you can hear the word and activate what needs to be activated in your brain, in your mind. And again, once it's activated and received by the mind, allow your spirit to receive it. Powerful. And he works with neurosurgeons. So And he knows, so he knows what he's talking about too. So ele trabalha com neurocirurgiões, então ele sabe essa parada aí do There you cérebro go. aí. So School of Faith is also science. Yes. There you go. I love it. All right, let's keep going. Because otherwise we're not going to have time to finish this thing. Jesus Christ. All right, so let's go. There is life in the word. I love this. There is life in the word. O próximo subtítulo, A Vida na Palavra, Hebreus 4:12. All right, so we're going to read out of the Amplified, and then it's going to give us a little bit more of an understanding, okay? Então, nós vamos ler baseado na versão amplificada, que é esse que está aí descrito no seu papel, no seu material. Okay. For the word that God speaks Porque a palavra que Deus fala is alive and full of power. é viva e cheia de poder. So when God speaks the word, it's almost like something's being given. It's almost like this. The word is coming out of God's mouth and something's being released. It's being passed on. You see this? É como se fosse isso aqui. A palavra está saindo da boca de Deus e é algo concreto, vivo, e está sendo passado para nós. Okay? I want you to see this because as God speaks, the word is making it active, Porque enquanto Deus fala, a palavra está se tornando ativa, operative, operante, energizing, energizante and effective. e eficaz. It is sharper than any two-edged sword, É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetrating to the dividing line e penetra até a linha divisória of the breath of life or your soul do sopro de vida ou a sua alma and the immortal spirit e o imortal espírito and joints and marrow e das juntas e medulas of the deepest parts of our nature. das partes mais profundas da nossa natureza. And here's the cool thing. E aqui está a parte melhor. The word of God is A palavra de Deus exposing, a palavra de Deus está expondo, sifting, examinando, analyzing, analisando and judging e julgando the very thoughts and purposes of the heart. os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Look at this. We can't just think that this is just a book. Nós não podemos pensar que isso aqui é somente um livro. If you read the Bible as if you're just reading a regular book, you're missing out so much. Porque se nós lermos a Bíblia como se estivesse lendo um livro comum, a gente vai perder muito. However, if you read the Bible with the understanding of what it really is, mas se eu ler a Bíblia entendendo o que realmente ela é, every verse will bring something different into your life. Cada verso vai trazer algo diferente dentro da sua vida. And I don't know if you guys remember that we read this verse last week. Vocês se lembram que nós lemos esse mesmo verso na semana passada? And what we read was this. E o que nós lemos foi mostrar o livro. That the word of God is sharper than any two-edged sword. A palavra de Deus, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. And the funny thing is that the Greek
word for this two-edged sword E a palavra usada aqui nessa palavra espada de dois gumes is the word dystomos. é a palavra dístomos. And it's instead of, because a two-edged sword is a sword that cuts, right? It's a sword that cuts on both sides, right? On both edges. Uma espada de dois gumes, no caso, seria uma espada que corta dos dois lados, não tem lâmina cega. But the funny thing is, the word dystomos talks about, instead of two edges, it talks about two mouths. Mas a palavra dístomos fala duas dístomos, bocas. Então ele trata como uma espada que tem duas bocas e não duas lâminas. So we can say that one of the edges is one mouth and the other edge is another mouth. Então se trata como se fosse uma espada e uma lâmina dela é uma boca e a outra lâmina dela é outra boca. So the word of God comes out of God's mouth. Então a palavra sai da boca de Deus. And then it comes into your heart. Então ela entra no seu coração. And as you read God's word, e aí enquanto você lê a palavra de Deus ou quando você lê, so it'll come in as what we call the logos, or like the letter, just like the reading of the Bible. Ela vai entrar na gente como a palavra logos, que é só a palavra, só a letra. But then the meditation of your heart, mas a meditação do coração, will cause the truth of that word to become revealed to your spirit. Vai causar a verdade dessa palavra de ser revelada ao seu espírito. And that word that you received in the initial form, e aí aquela palavra que você recebeu no início como palavra, como letra, will become what the word in Greek says, the word rhema, which is the revealed word of God. Ela passa de logos, letra, para rema, que é a palavra revelada. And then it comes out of your mouth. E aí ela sai da sua boca. So it comes first out of God's mouth. Então ela vem primeiro da boca de Deus. Goes into your heart. Vem para o seu coração. And then is activated as it comes out of your mouth. E aí é ativada quando sai da sua boca ou enquanto sai da sua boca. I'm giving you this at no extra charge, okay? Eu tô dando isso sem cobrar nada extra. So this is so it's important that you understand that. É importante entender isso. Because most Christians are not acquainted with the living word. Porque a maioria dos cristãos não tem conhecimento da palavra viva. They know the Bible, about on the level of theology and religion. Muitos conhecem a Bíblia no nível de teologia ou de religião. Yeah. But the word of God is active because it's designed to transform. Mas a palavra de Deus é ativa porque a função dela é transformar. I want somebody to find Isaiah chapter 55. Eu quero que alguém abra em Isaías capítulo 55. Isaías 55. Isaiah 55, we're going to read verse 10. Isaías 55, nós vamos ler o versículo 10. Somebody find it, just open up your mic and you can read it. Quem achou pode abrir o microfone e ler sem dó. Isaiah 55, verse 10. Isaías 55, 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela e produzir sementes para o semeador e pão para o que comem. Verse 11. Ok. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. All right, so I'm going to read it in English so we can have it. For as the rain comes down and the snow from heaven and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Look how awesome this thing is. Olha que maravilha. It's as if
All right, so let's just fantasize here a little bit. It's as if God's word gets out of his mouth and becomes a warrior. Vamos imaginar de um jeito até fantasioso. É como se a palavra de Deus saísse da boca dele e se tornasse um guerreiro. Right here. Tipo assim, isso aqui é o guerreiro, imagina. God says to him, Deus fala para ele, pro guerreiro, you have been released. você foi liberado, You have no right to come back to me você não tem direito de voltar para mim, until the thing that's inside of you right now até que aquilo que está dentro de você agora fulfills the purpose for which I'm sending you. cumpra o propósito pelo qual você foi enviado. Let's go. Ah, como em Gênesis. There you go, just like Genesis. Just like Genesis. So this is what we're doing. We're being transformed here as we learn about these things, because from now on, when you walk by this book around your house, you'd be like, man alive. Let me get this book inside of my heart, inside my spirit. I need to get this thing. A próxima vez que você passar perto desse livro na sua casa, seu coração vai pular e você vai falar, eu preciso pegar tudo que está ali dentro e botar no meu coração. We need to have a higher appreciation for the Word of God. Nós temos que ter um apreço maior pela palavra de Deus. Because it's literally the working power of God to really bring transformation. Porque na verdade, o poder de Deus para trazer transformação na Terra. First, in us, primeiro em nós, and then through us. E depois através de nós. God is waiting for you and God is waiting for me to begin to speak and agree. We need to be that second edge, the second mouth of that sword. A Natália falou que o neném tá pulando dentro da barriga dela. Eita! Manda fogo, Jesus. So we need to be that second edge, that second mouth. Então nós precisamos nos tornar essa segunda boca que fala aqui, dístomos. Right? Speaking the word of God. Declarando, falando as palavras de Deus. Sobre as situações. Everybody's complaining about the US and the country. Todo mundo reclamando dos Estados Unidos, de tudo no país. We're not called to be complaining. We're called to be speakers of what God's truth says about this nation. Mas nós não fomos chamados para reclamar, nós fomos chamados para liberar as verdades da palavra de Deus sobre a nação. That's it. Remember, we look not at the things that are seen, but the things that are unseen. Lembra do que nós lemos aqui, que nós não nos movemos pelo aquilo que vemos, mas pelas coisas que não vemos, que são eternas. We don't look at we look at the facts, but we don't let the facts dictate what is truth, because truth is above the facts. Lembra que a gente sempre vê os fatos e eles existem, mas nós temos que aplicar a verdade sobre os fatos, porque é a verdade que é a nossa base. Because I can see that the economy of the country is not good right now. Porque eu consigo ver que a economia do país não tá boa. But I'll declare that blessed is the nation whose God is our God. Mas eu declaro que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Somebody needs to take this and speak it out. Alguém tem que começar a pegar essa palavra e começar a falar ela. And it might as well be you and me. E aí, que seja eu e você, né? Yes. There's a bunch of crazy... I'm sorry. Somebody said something? Paula. Yes. Eu posso fazer um comentário disso aí que você tá falando? Okay. Eu tô num momento da minha vida que eu tô aprendendo uma coisa que eu tô tendo que botar em prática. Okay. E sobre misturar, isso tudo que a gente vai falando, misturar a fé com a palavra que a gente recebe, e não olhar para as circunstâncias. Eu tô aprendendo que é porque em inglês faz mais sentido, né? Que apesar das circunstâncias da nossa vida serem true, T-R-U-E, elas não são truth. Yeah, that's true. Yeah, 100%. Truth é uma pessoa. There you go. Não são as circunstâncias. There you go. Eu não sei como eu poderia botar isso em português para fazer sentido, porque em inglês as palavras é como se fosse assim,
as circunstâncias que eu posso estar vivendo são fatos, Mm-hmm. são verdadeiras. As circunstâncias são fatos Uhum. verdadeiros, Uhum. ok. Mas elas não são a verdade na minha That's vida. it. That's Porque a exactly right. verdade na minha vida, a verdade é uma pessoa. E o Mhm. que essa pessoa fala sobre a minha vida e as promessas dessa pessoa sobre a minha vida é o que são as verdades na minha vida. Ainda que That's eu it. ainda não esteja vendo. Yep. Yeah. Because we look not at the things that are seen, but we look at the things that are unseen. Porque não olhamos para as coisas que vemos, que são temporais, mas para as que não vemos, que são eternas. So what she's saying is that exactly what we talked about earlier. Facts and the truth. Facts they represent current conditions. Ela está falando sobre o que a gente falou mais cedo, sobre o fato que é a nossa situação corrente agora. Right? But truth represents an eternal reality. Mas a verdade que representa uma realidade sobrenatural. Yeah, suprema. and truth is Jesus. E a verdade truth is a person. Jesus. A verdade é uma pessoa. Hallelujah. Yes, aleluia. That's how we do it. That's how we fight our battles. É assim que a gente luta nossas guerras. Right? That's how we fight our battles. Yeah. Come on, you guys. I've got my expectations about you guys are all the way through the roof. As minhas expectativas sobre você está lá no teto. Lá, passou do teto. Yeah, you guys will be teaching this stuff everywhere. Vocês vão estar ensinando essas coisas em todo lugar. Here's the other thing. Aqui tem outra coisa. The word does not need men's help to function. A palavra não precisa da ajuda do homem para funcionar. It only needs men's availability. Ela só precisa do coração do homem. That's it. So the word requires your faith. A palavra requer sua fé. And once it's released, e uma vez que ela é liberada, it begins to work. Ela começa a acontecer. Once the word is released, it begins to work. Remember when Jesus walked by the fig tree? Lembra quando Jesus passou perto da figueira? He said, well, I don't see figs right here. May nobody ever eat fruit from you. Aí Jesus falou, então, eu queria um figo, não tem figo nessa árvore, ninguém mais vai comer figo nessa árvore. So the moment Jesus spoke, the word that was released went into the unseen realm and attached itself to the root of that tree. No momento que Jesus falou, uma palavra foi liberada sobre a raiz daquela árvore. Sobre a raiz daquela árvore. And then the next day, they saw what had already happened the day before. E aí, no outro dia, quando eles passaram perto dessa figueira, que ela estava morta, eles viram a palavra ou a concretização do que foi liberado no dia anterior. The disciples didn't have to do anything. Os discípulos não tiveram que fazer nada. But once the word was released, mas uma vez que a palavra foi liberada, it began to work immediately. Começou a funcionar imediatamente. All right, let's keep going. Vamos continuar. The next portion is the two realms of the word. A próxima porção é 2 universos da palavra. Two realms of the word. So we talked a little bit about, the letter and the spirit realm. Nós falamos já um pouco sobre a palavra logos, que é a letra, e a palavra rema, que é a revelação do Espírito. So 2 Corinthians chapter 3 verse 6 says this. 2 Coríntios 3:6 diz assim: It is he who has qualified us. É ele quem nos qualificou, making us to be fit and worthy and sufficient, deixando-nos em forma, dignos e suficientes, as ministers and dispensers of a new covenant, como ministros e dispensadores de uma nova aliança, of salvation through Christ, da salvação através de Cristo, not ministers of the letter, não ministros da letra, of a legally written code, código legalmente escrito, but of the Spirit, mas do Espírito. For the code of the law kills, porque a letra mata, but the Holy Spirit makes alive. Mas o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, vivifica. So we see that there are two spaces or two realms where the word of God is being active. Então a gente vê aqui que tem 2 universos onde a palavra está ativa. And we're not saying that one is better than the other, so to speak.
E nós não estamos dizendo que uma é melhor do que a outra, como uma regra. Because even when Paul was writing to the Corinthians, Porque até quando Paulo estava escrevendo aos Coríntios, he was talking about the law of Moses, ele estava falando da lei de Moisés. and we know that the law had its purpose. E a gente sabe que a lei tinha um propósito. And the law came to I actually wrote it down here. I thought it was pretty neat. Hold on a second. Espera aí que eu vou encontrar algo que eu escrevi, que eu anotei hoje. Because the law, here's what the law does. É isso aqui que a lei faz. The law shows how bad you and I are. A lei nos mostra o quão mal nós somos. But the Spirit shows how good God is. Mas a revelação nos mostra o quão... But the Spirit. O Espírito Santo e a revelação nos mostra o quão bom Deus é sobre nós. So the law shows all that's wrong with you. A lei mostra tudo que tem de errado com você. But the Spirit shows all that's good from God towards us. Mas o Espírito Santo mostra tudo que é de bom e que está em Deus para nós. The other thing that the law does is the law shows our inability to save ourselves. Outra coisa que a lei faz é mostrar a nossa inabilidade de nos salvar a nós mesmos. Because the problem with the law is you have 613 commandments. Porque o problema com a lei é que você tem 613, right? 613 comandos, mandamentos. And then if you get 612 right and you miss one, then you messed up the whole thing. E aí se você cumpre 612 e deixa um, anulou tudo, zerou. I was like, man, I can't even do that. Aí você fala, nossa, mas eu não dou conta então. That's too hard. É muito difícil. So the law shows that we're not able to save ourselves. Então a lei ela nos mostra que nós realmente não podemos nos salvar. But the Spirit Mas o Espírito Santo shows God's path to salvation and redemption through Jesus. Nos mostra o caminho da salvação e da redenção por Jesus. Look how beautiful this is. Olha que lindo que é. And the other thing is the law shows how far we are from the Father. E outra coisa é a lei, ela nos mostra o quão distante nós estamos do Pai. But the Spirit shows how far the Father went to bring us close to Him. Mas o Espírito Santo nos mostra o quão distante Jesus foi para nos levar de volta para o Pai. You see, the two are good. Então veja que os dois são excelentes. The law had its purpose. A lei teve o propósito dela. But Jesus fulfilled the law. Mas Jesus veio e cumpriu a lei. And brought to us a higher and a better covenant. E veio e trouxe para nós uma melhor e maior aliança. All right? Ok? And that's what you and I are called for. E é isso que eu e você fomos chamados para fazer. We are ministers of a new covenant. Nós somos ministros de uma nova aliança. Just tap on your chest and say, I'm a minister of a new. Dá um tapinha assim no peito e fala, eu sou um ministro de uma nova aliança. That's amazing, you guys. That's amazing. Isso é uma coisa grande, isso é importante. Yes, you carry that. Você carrega isso. It's in you. Está em você. For the restoration of humanity. Para a restauração da humanidade. So, let's read the text real quick so we can move forward. Então vamos ler o texto rapidamente. So, the letter realm. O universo da letra. This is the information realm. Esse é o reino da informação. This is the realm where legality and religious theology are prominent. Esse é o reino onde a legalidade e a teologia religiosa são prominentes. It's based on the motivation of natural knowledge and fear. Baseia-se na motivação do conhecimento natural e do medo. It produces the manifestation of fear-based and sense-driven behavior. Produz a manifestação de um comportamento baseado no medo. That shows up in the form of religious rules. Orientado pelos sentimentos naturais que se manifestam sob forma de regras religiosas, regulations, regulamentos, tradições and ceremonial customs. E costumes cerimoniais. This realm is sustained by mental reasoning. Esse reino ele é sustentado por raciocínio mental. So the realm of the law, it's
fear-based, it's fear-driven. Então, o universo da letra, ele é muito guiado por medo, Very religious-based. muito baseado em religião. And God wants to free us from that space E Deus quer nos tirar desse lugar into this spirit realm. para nos levar ao universo do Espírito. Because this is the realm of revelation. Porque esse é o reino da revelação. It's the realm where the word, no, the realm of the word where the Spirit of God dominates. É o ambiente da palavra onde o Espírito de Deus domina. It's based on the motivation of faith. Baseia-se na motivação da fé It produces the manifestation of faith-based behavior. e, como resultado, produz manifestações de comportamentos baseados na fé. Look at this. First of all, in the form of confessing the word, Então, primeiro, na forma de confessar a palavra, confissão da palavra, acting on the word, ação dentro da palavra and doing the impossible. e o realizar do impossível. So this is where we as believers are supposed to be operating. E é nesse reino que nós, como cristãos, somos supostos a operar, a funcionar. Right? Just like Paula said, it's like here's where God wants us to those are the lanes that God wants us to run in. É como Paulo que ensinou, tipo, essas aqui são as linhas que nós devemos seguir, acompanhar. Where you see a situation Quando você vê uma situação coming against your life, que vem contra a sua vida, you first confess the truth or you confess the word. primeiro você confessa a verdade ou a palavra de Deus. You act on what God is telling you. Você age mediante aquilo que Deus está direcionando. And then before you know, you're doing the impossible. E aí, quando você perceber, o impossível já está acontecendo na sua vida. I think it was Smith Wigglesworth. Eu acho que foi o Smith Wigglesworth. Wigglesworth. Yeah, he was a preacher back in the day Ele era um pregador no passado, antigamente. that said that faith laughs in the face of the impossible. Ele dizia que a fé ri na cara do impossível. Was that too much, guys? É muita coisa, gente. It felt like I blah, 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 blah. I'm Parece que eu sorry. soltei uma rajada de muita coisa. I'm sorry. It's okay. But this is where we are, because maybe you and I got introduced and we came in the level of the letter. Talvez você ou alguns de nós fomos introduzidos nesse nível, no reino da informação, da letra. Right. I mean, not the law of Moses and so forth. Não a lei de Moisés, desse tipo de lei que eu tô falando. But just being focused on knowledge alone of the word. Mas talvez ensinados a focar só no conhecimento da palavra. But what God is trying to say is like, okay, there's a higher level, there's a better place that you can be. Mas aí Deus está dizendo assim, tem um lugar maior, mais alto onde você pode ir. And that's where I want you to be. E é lá que eu quero que você Because esteja. in that place, Porque lá nesse lugar, you will learn how to take things from here and bring them to overpower your situation. você vai conseguir pegar as coisas daqui e trazer elas para levar cativa a sua situação. Yes. Because I believe it's in John, let me find it here. Eu acredito que está no livro de João. Let me find it here real quick. Eu vou encontrar aqui. John 8:32. João 8:32. John 8:32. João 8:32. Yes. That's it. Okay. John 8:32 says this. And you shall know the truth. João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade. And the truth shall make you what? E a verdade vai o quê? Shall make you free. Vos libertará. But the only truth that will make you free Mas a única verdade que vai nos tornar livres is the truth that you know. é a verdade que você conhece. The truth that you don't know cannot make you free. A verdade que é verdade, mas você não conhece ela, não pode te libertar. Because
if you don't know it, you can't access it. Porque se você não sabe, como é que você vai acessar? You will live below the standard that's available for you Você sempre vai viver abaixo daquilo que Deus tem, da base do que Deus tem para sua vida, because you don't know. porque você não sabe. I'm going to tell a story here real quick. I know you've heard it, but I'm going to tell it anyways. Vou contar uma história que talvez você já ouviu, mas eu vou contar de novo. It's the story of the little kid that got a ticket to a cruise. É a história do menino que ganhou um ingresso para ir no cruzeiro. How many of you know the story of the kid that got a ticket to the cruise? Quantos de vocês já sabem a história do menino que ganhou um convite, um ingresso para ir num cruzeiro? Nobody knows? Ninguém conhece? Okay, that's good. I'll tell the story then. So this kid, he got a ticket to a cruise. Então esse menino ganhou um ingresso, um ticket para entrar no cruzeiro. And he didn't have money, but he wanted to go and travel. E ele não tinha dinheiro, mas ele queria viajar. He goes in and he knows he doesn't have any money. He goes into the cruise and he takes a package of crackers. E aí, como ele sabe que ele não tinha dinheiro, em algum lugar do cruzeiro ele pega um pacote de biscoito. No, but he takes it with him. Ah, não, ele traz de casa o pacote de biscoito porque ele sabia que ele não tinha dinheiro para mais nada. It's a 5-day cruise. É 5 dias de cruzeiro. And he's there. So every time, so the day one, every time people, it's like, oh, it's lunchtime. Everybody's going to lunch, but he doesn't have any money. He goes into his room and he pulls out one of the crackers and he's like eating his crackers. E aí, tipo, tá na hora do café, do almoço, todo mundo ia comer, ele ia pro quarto e puxava um biscoitinho e comia, porque ele só tinha os biscoitos dele para comer. And then he goes out, he enjoys the view, he enjoys the trip, and then it's dinner time. Now everybody goes to have dinner, and then he goes back because he doesn't have any money on him. E aí ele vai, ele vê as belezas, né, do lado de fora, tudo que é de graça, mas aí quando é hora do jantar, todo mundo vai jantar, ele vai pro quarto comer o biscoitinho dele. So that happens on the first day. Isso aconteceu no primeiro dia. Happens on the second day. Aconteceu no segundo dia. On the third day. No terceiro. On the fourth day. No quarto. And then on the last day, one of the people come to him. Aí no último dia alguém veio para ele. Man, I noticed that every time when it's time for us to go eat and drink, you always go back to your room and you never come and have dinner with us. Aí falaram com ele, nossa, que estranho, eu notei que toda vez que a gente vem comer, você vai pro seu quarto e some e deixa a gente comer sozinho. It's like, man, it's because I didn't have money to pay for my food. E aí ele falou assim, nossa, mas é porque eu não tinha dinheiro para comprar comida. Guy's like, what are you talking about? Aí o cara falou com ele, como assim? It's an all-inclusive cruise. O cruzeiro é tudo incluído. You had access to everything, the drinks, the food, everything. Você tinha acesso a tudo, comida, bebida, tudo à vontade. Meanwhile, you're eating your crackers. Mas enquanto isso, você estava lá no quarto comendo biscoitinho. And we're delighting ourselves on everything that's available. E a gente está aproveitando tudo aqui que a gente podia. Because you know the truth. Porque você conhece a verdade. But the truth that will make you free is the truth that you know. Mas a única verdade que pode te libertar é a que você conhece. So how many of us are still eating crackers when there's a whole feast available to us? E quantos de nós continua no reino comendo biscoitinho, sabendo que tem um buffet esperando a gente? Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio para a morte da mentira. So that's why it's so important. That's the place that God wants to take you. Isso é por isso que é tão importante, porque Deus quer nos levar a esse lugar. God wants you to go and see that I've purchased the whole thing for you. Deus quer te mostrar que ele já comprou tudo para nós. On the cross, Jesus has paid the price in full. Na cruz, Jesus pagou o preço todo, a dívida toda. There's nothing lacking. Não ficou nada para trás. God didn't run out of funds. Deus não está quebrado, não acabou os recursos God dele. was able to pay the whole price. Deus pagou o preço todo to give you salvation. Para nos dar salvação. So that when you pray, para que quando você ore, you can say, in my life, você pode dizer na minha vida, as it is in heaven, como é no céu. On earth in my situation, aqui na terra, na minha situação, as it is in heaven. Como é no céu. Let's do this together, guys. Vamos fazer isso junto? Amém? Right.
Let's get mad at the enemy for keeping us Né? out in the dark. A gente tem que ficar com raiva do inimigo de manter a gente no escuro, em ignorância, Right? né? Like, I'm gonna step right on top of your head because you've been keeping me in the dark. Eu vou pisar na sua cabeça por ter me mantido tanto tempo no cativeiro, escondido, Without the knowledge of this thing. sem saber de todas essas coisas. But God is doing something new. Mas Deus está fazendo algo novo. Will you not perceive it? Você não está percebendo? God is doing something new. Deus está fazendo algo novo. He's setting us free Ele está nos libertando so that you can access. para que você possa acessar. And then when you sing that song, everything that Jesus has conquered on the cross Aí quando você ouvir aquela canção, tudo que Jesus conquistou na cruz is your right and your inheritance. é direito nosso, é nossa herança. And this is not just a song, this is truth. E isso não é só uma canção, é a verdade. I don't know what else to tell you guys. Não sei o que mais que eu vou falar, gente. All right, let's keep going. Vamos continuar. One more. Oh, this is where do you want to start? Eu começo na próxima. Okay. So I'm gonna do the next part, and then Aline will wrap us up. Eu vou passar para a próxima parte e a Aline vai encerrar. So development of confidence in the word. Desenvolvimento de confiança na palavra. 1 John 5:14 and 15 1 João 5,14 says this. diz assim: And this is the confidence that we have in him. E essa é a confiança que temos nele. If we ask anything according to his will, Que se pedirmos alguma coisa ou qualquer coisa, I like qualquer coisa better. coisa é a melhor tradução, segundo a sua vontade, He hears us. ele nos ouve. And if we know that he hears us, E se sabemos que nos ouve, whatsoever we ask, em tudo o que pedimos, we know that we have the petitions that we desire of him. sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. So I know that this is a little bit of a tricky passage. Eu sei que isso aqui é uma passagem um pouquinho complicada. Not Pode because ser. not because it's tricky on what the author was saying, Não porque o autor fez complicado, but because in our human minds it's hard for us to comprehend and fathom mas porque na nossa mente humana é difícil de compreender that we can ask according to the word of God, que a gente pode pedir de acordo com a palavra de Deus and God is pleased in giving us the desires or the petitions that we have asked. e Deus tem o prazer de nos ouvir e nos conceder os nossos pedidos. And the funny thing is, even Jesus said the same thing. E o engraçado é que Jesus falou também isso. Jesus said, up to now you haven't asked anything, Até agora você não pediu nada, but from now on, ask anything you want mas a partir de agora peça o que você quiser, in my name, em meu nome, and the Father will give you. e vos será dado, o Pai vai te conceder. You see why this is supposed to make you not be able to sleep tonight? Esse é o tipo de coisa que devia tirar seu sono à noite. Because you should be like, man, what's going on with me? Porque você devia falar, gente, o que está acontecendo comigo? Where have I been? Onde que eu tava? How come I'm not acting on this? Como que eu não tô pegando a Bíblia e agindo nas coisas que eu tô lendo? So, because in our human minds, we want to say, well, first of all, we're not worthy of it. Porque na nossa mente humana, primeiro bloqueio é, eu não mereço isso. Now, it's like, no, I don't know if God would want to do this for me. Eu também não sei se é da vontade de Deus ele fazer essas coisas para mim. But Jesus says that every time when he gives you the desires of your heart, Mas Jesus falou que todas as vezes que ele te dá o desejo do seu coração, the Father is glorified in the Son. o Pai é glorificado no Filho. I'm just saying it. Só tô falando, né? And I'm not even saying that Jesus said it. Nem é eu que tô falando, foi Jesus que falou. André, qual que é esse versículo aí mesmo? I'll tell you. Hold 1 on. João 5,14. This is the one. Esse é o que a gente acabou de. This is the one we tá. just read. The other one, I'll tell you right now. Ask anything in my name. Hold on, I'll give it to you. Ok, thank you. It's John 14, João 14,
13 to 17. Let's go ahead and read it. 13 ao 17. I think it's worth it. John 14, 13 to 17. João 14, do 13 ao 17. Might as well just go ahead and read it. Vamos já ler, né? Que aí a gente já come mais, bebe mais. Look at this. This is Jesus, okay? This is Jesus. I didn't write this. Palavras de Jesus, tá em vermelho. Palavras de Jesus. Look, it's in red. Tá em vermelho. Não vai aparecer. Tá na tela. Ah, quase. Tá em vermelho. Maybe. É, tá em vermelho. Yeah, it's in red. So let's read from verse 11. Vamos começar do verso 11. Believe me that I'm in the Father and the Father is in me. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Or else believe me for the sake of the works themselves. Crê ao menos por causa das mesmas obras. Because Jesus is like, you guys have seen so much. Please, what else do I have to do? Que Jesus tá tipo assim, gente, vocês já viram de tudo. O que mais que eu vou ter que fazer pra vocês acreditar? I've done all kinds of miracles. Já fiz tudo quanto é milagre. And then verse 12 he says this. Aí no 12 ele diz assim: Most assuredly I say to you. Em verdade vos digo. He who believes in me. Que aquele que crê em mim. This is even better. The works that I do, he will do also. Fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. And greater works than these. E maiores fará. Because I go to my Father. Porque eu vou para junto do Pai. And whatever you ask in my name. E tudo que pedirdes em meu nome. That I will do. Isso farei. That the Father may be glorified in the Son. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. If you ask anything in my name. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, I'll do it. Eu farei. I told you, I wasn't coming up with this on my own. Eu tava falando, não tava inventando não, gente. Tá escrito aqui. That's what. É Jesus que falou. And we can come up with all kinds of reasons to say, no, that's not what Jesus was trying to say. E a gente pode vir com muitas razões e falar assim, não era exatamente isso que Jesus queria dizer. We can. A gente pode. That's your choice. Essa é a escolha de cada um. You can eat your crackers. Você pode comer seus biscoitinhos. But we can also say that Jesus meant what he said. Mas eu também posso acreditar que Jesus falou e ele queria falar. Right? He meant what he said. Ele tinha certeza do que ele estava falando. Ele queria falar o que ele falou. And you can go out and eat dinner and have fun. E aí você pode sair do seu quarto e comer na comida de todo mundo, né, no banquete, ao invés de comer o biscoitinho. Because it's an all-inclusive cruise. Porque o cruzeiro é tudo incluído. I know. Okay, but that's okay. I know that for some of us it's like, man, it's a little tough, but the development of confidence in the word, mas o desenvolvimento de confiança na palavra is progressive in nature. É de natureza progressiva. It's a process of believing. É um processo de fé. So, maybe you're starting right here. Talvez você está começando aqui. And it's not a problem at all. E não é problema nenhum It's isso. very good. É muito bom. Because you're starting. Porque você está começando. But what we want is to continue to develop our belief. Mas o que a gente quer é continuar crescendo a nossa fé. Through confidence in the Word of God. Pela confiança na palavra de Deus. So, the first level of confidence developed in the Word is to know that. Então, o primeiro nível no desenvolvimento da confiança na palavra é saber que, according to the Bible, when we pray in agreement with the will of God or His Word, God hears our prayers without fail. Então, aqui, de acordo com a Bíblia, quando oramos de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia, Ele ouve sem falhar todas as nossas orações. And the second level of confidence development in the Word, e o segundo nível no desenvolvimento de confiança na palavra, is contingent on the first. Depende do primeiro. So we first understand, receive and believe.
Primeiro a gente entende, recebe e crê that when I pray in agreement with God's will or with the word, que quando eu oro de acordo com a vontade de Deus ou a palavra de Deus, God hears me Deus me escuta. and he gives me the desires of my heart. That's what the word says. E aí ele me concede os desejos do meu coração. É isso que a palavra diz. Now, the second level is to believe that the first one is true. Então, o segundo nível depende do primeiro. Você tem que acreditar no primeiro. And since we know that God is hearing our prayers, E uma vez que sabemos que Deus está ouvindo a nossa oração, we should proceed with the same level of knowing that we have received already the answer to those things that we have prayed. então devemos continuar com o mesmo nível de entendimento de que recebemos a resposta sobre todas as coisas que oramos. And that's the funny thing, because Isso que é Jesus says, Mark 11, come on, just write it down. You want to go here real quick and then I'll let Aline wrap Escreve up. aí no seu papel Marcos 11, Mark 11, 22. Marcos 11, 22. Anote no seu papel, Marcos 11, 22. Mark 11, 22. Jesus says this. Jesus diz assim, Oh, so this is when the disciples said, Rabbi, look, the fig tree is completely withered. isso aqui é quando Jesus amaldiçoou a figueira, aí os discípulos falam, olha Jesus, mestre, a figueira morreu, tá seca. Now, verse 24, he says this. Aí no verso 24 ele diz assim, Therefore, por isso I tell you, vos digo whatever you ask in prayer, que tudo quanto em oração pedirdes, believe that you have received it, crede que recebeste, and it will be yours. e assim será convosco. So, I pray, Então eu oro, and I believe that I have received the answer from my prayer, eu creio que eu recebi a resposta da minha oração, and then it will be mine. It'll be a reality in my life. e aí se torna realidade na minha vida. This takes practice, takes repetition, takes continuation. Isso vai exigir de nós continuação, persistência, constância. Definitely constância, yeah. Definitivamente vai exigir constância. Okay? Now, Aline, you wrap up. A última sessão é a definição de confiança na palavra, ou seja, na Bíblia. So, confidence in the word, that's the definition now of confidence in the word. Mas primeiro, But first, eu queria ler a definição da gente de confiança, I want to read our definition of the word confidence do nosso dicionário. from the dictionary. Um sentimento ou consciência das próprias capacidades, A feeling or consciousness of our own abilities, ou de dependência das próprias circunstâncias. or dependency of our own circumstances. Fé ou crença de que se agirá de maneira correta, Faith or belief that you will be acting in the right manner, adequada ou eficaz. in an efficient or adequate manner. A confiança é a qualidade ou estado de ter certeza. Confidence is the quality or the state of being assured. É dependência do apoio de outro, tipo assim, quando eu confio no outro, né? It's dependency on somebody else's acting on our behalf. Mas o que eu mais gostei foi que aqui dizendo que a confiança But what I liked the most was when he said that confidence é a qualidade ou estado de ter certeza. is the quality or state to be assured, to be sure, secured. Agora vamos ver o que é a definição de confiança na palavra de Deus. Let's see what the word says about confidence.
Hebreus 10:35, Hebrews 10:35. que foi o verso que a gente começou a aula. That's the verse that we opened the class with. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, Cast not away, therefore, your confidence, que tem grande e avuntado galardão. which has a great recompense of reward. Você deve evitar as tentações de rejeitar a sua confiança. You must avoid the temptations to cast away your confidence. Tentações que incluem a adversidade, Temptations that include adversity, a demora da manifestação daquilo que se espera, delay of the manifestation of the thing that you're waiting for, condenação, condemnation, medo, fear, falta de fé e desânimo. unbelief, and discouragement. Isso aqui que está descrevendo What we're describing here, é que nós não podemos perder a confiança that we cannot cast away our confidence na palavra, in the word, na promessa, in the promise, naquilo que Deus está falando a nós, in what God is speaking to us, porque é isso que vai nos manter because that's what is going to keep us prosseguindo, proceeding, moving forward, acreditando believing, e crescendo a nossa fé. and growing our faith. E aí, como que Satanás vai fazer para matar And what is the enemy going to try to do to kill a nossa fé antes dela crescer? our faith before it grows? É aí que entra as adversidades, That's where adversities come in, é a demora da manifestação, the delay of the manifestation, a condenação e o medo. condemnation, fear. São essas situações que a gente vive todos os dias These situations is what we go through every day que vêm para enfraquecer a nossa fé. that come to weaken our faith. Lembra que eu usei o exemplo da Isadora, Remember when I mentioned Isadora? que compartilhou que ela estava forte, That mentioned that she shared that she was strong, mas aí veio um peso um pouco mais pesado but then no dia, a heavier weight came down, e aí causa o braço de amolecer. and then it made her arm feel weak, Ou o músculo da fé deu aquela tremida. or her faith muscle shook a little bit. E isso não é um privilégio de alguns. And this is not a privilege for some. Acontece com todos. It happens to everybody. Me diga que você tem 40 anos sem dizer que você tem 40 anos. Tell me you're 40 without saying you're 40. Mas no Brasil existia um brinquedo, But, there was a toy in Brazil chamava João Bobo. that was called Dumb John. O João Bobo era um bicho de plástico enorme It was a big toy, a plastic toy que você batia nele, that you would hit him. ele caía até o chão, It would fall down to the ground, mas com a mesma rapidez que ele caía, ele voltava. but just as fast he would come back. E aí a criança se divertia, So then the kid would be, having fun with você it. dava um soco nele, You'd punch him, ele caía e voltava de novo. it would go down and come back. Assim é o medo na nossa vida. This is how fear, comes to our lives. Assim é o desânimo. That's how discouragement comes A in. gente dá um soco com a oração, com a fé, We punch it with faith, ele cai it goes down e volta de novo. and comes right back. E é aí que entra o exercício da fé, And that's where the exercise of your faith comes in. a constância, Your constance, a persistência your persistence. e, mais do que tudo, a confiança na palavra. But more than anything, your trust in the word. Lembra que quando você era criança, se alguém falasse assim, no Natal eu vou te dar tal brinquedo. Remember when you were a kid that somebody told you, I will give you this toy for Christmas. Me responda aí, você que já foi criança ou tem uma criança. A criança esquece do que você promete para ela? Tell me, if you know a child or if you have a child, does a kid forget if you promise them something? Ou pode passar uma vida. Their whole life might go by. A criança não esquece. They will never forget. Mas mais do que isso, But even more than that, essa criança tem plena confiança no que você falou. that kid has full confidence in what you said. Daí vem os traumas. And that's where traumas come from. Porque muito não ganhou o que prometeram. Because many of them didn't get what the other people promised. Mas nós, como filhos do nosso Pai, But we as children of God, o nosso trabalho de filhos our work as children. não é trabalho, desculpa.
It's Não, not, it's essa not, não era a palavra. that's not the word I was trying to say. O nosso posicionamento como filhos Our position, our posture as children é de confiar nas Is- palavras do nosso is Pai. to trust our Father's words. E talvez o nosso Pai da Terra nos frustrou nessa área. And maybe our earthly father frustrated us in that area. Ou outras figuras. Or maybe, other people, other figures. Mas a confiança naquilo que ouvimos do nosso Pai, recebemos dele, But the trust that we need to have in what we hear from God, precisa sobressair o medo, as condenações e os it desânimos da needs to vida. overpower fear, condemnation, and discouragement of life. A palavra confiança no grego se refere à sinceridade. The word confidence in the Greek refers to one's outspokenness, Atitude franca e certeza de uma pessoa. frank attitude, and the public assurance of a thing. Lembra que eu usei o exemplo da criança? Remember that I mentioned the kid? Que você pode falar uma coisa impossível que você vai fazer. You can tell him something impossible that you're going to do. A criança acredita. The kid will believe it. Ela não tem o filtro da maldade, das perebas do mundo They don't have our, adult filters, the things, yeah. para olhar para um adulto e falar, será que você vai fazer isso To mesmo? look at a grown up and say, are you really going to do that? Será que você tem dinheiro para Do isso? you really have money to do that? Criança não questiona. Kids, they don't question. A confiança dela é tão pura, Their confidence is so pure, tão sem contaminação, so free of contamination, que você fala uma coisa tão fora da realidade that you may say something completely out of reality, e a criança acredita. and they will believe you. Porque o nível de confiança dela não foi maculado. Because the level of confidence has not been contaminated. Mas eu creio But I believe que quando nascemos de novo, that when we are born again, se nascemos de novo, if we are born again, temos a possibilidade de voltar a esse we lugar, can go back to that place de renovar nossa mente, to renew our mind, tirar as porcaria que o mundo plantou, to take out all the trash that the world has sown into our mind, para levar o nosso homem, to take our man, nosso novo our homem, new man, de volta a esse nível de confiança. back into that place of confidence. Que o meu pai falou That my dad said it, e meu pai falou. and it is done. E aí os amiguinhos falavam, seu pai nem tem dinheiro para comprar isso. But if the little friends would say, but your dad doesn't even have money for that, Você não estava nem aí, você falava, ele falou que vai, you né? wouldn't Vai. even care. If he said he'll do it, he will do it. Confiança. Confidence. Assim, o não rejeitar a sua confiança na palavra For one to not throw away his confidence in the word significa o não abandonar ou negligenciar a declaração corajosa. is for him not to forsake or neglect his bold, frank, and public declaration. Isso, franca e pública da palavra que produz e realiza manifestações de grande recompensa. Public declaration of the word which produces and brings forth manifestations of great reward. Então a confiança, ela vai além do fato. So confidence goes beyond the facts. O fato é que realmente eu tô vendo que isso aqui parece que não vai acontecer. The facts is like I can see that this is not going to happen. Mas a confiança, ela tá acima do fato, do que eu tô vendo. But confidence goes beyond the facts of what I see. Porque a confiança tá baseada na certeza. Because confidence is based on assurance. Eu vejo que não é isso. I see that it's not what I want. Eu tenho consciência do fato. I'm aware of the fact. Eu sei que parece que não vai acontecer. I know that it looks like it's not going to happen. Mas eu confio na palavra But I believe the word que diz that says isso. whatever it is that the word says about that situation. Tá fazendo sentido? Is that making sense? Então seria tudo que o André já falou, So it's everything that Andre said, compilado que para misturar a fé com para misturar a fé na palavra, compiled with the fact that as you mix faith with the word, eu tenho que confiar naquilo que eu tô lendo ou que eu estou ouvindo. I have to have confidence in the thing that I'm reading and I'm hearing. Porque se eu deixo a minha mente humana e calcificada
entrar na frente, Because if I let my mind comes in front of it, eu não vou desenvolver a minha fé. I will not be able to develop my faith. Porque eu vou sempre olhar para a palavra de Deus Because I will always look at the word com a lente da criança que nunca recebeu o que prometeram. with the lenses of the child that has never received what's been promised. E aí eu vou sempre olhar para Deus como eu olho para o mundo. And then I will always be looking at God as I look at the world. E aí a palavra de Deus me diz que eu posso ser curada dessa enfermidade. But the word of God says that I can be healed from that. Mas eu já vou me preparar para se ele não fizer, eu vou ficar de boa. But I'll be prepared because just in case God doesn't do it, I'll be okay with it. E tá tudo bem. And it's okay. A gente usa, né, os amigos de Daniel para falar, mesmo se ele não nos livrar, continuaremos sendo fiel ao Deus de Israel. We can talk about Daniel's friends that says even if he doesn't free us from the furnace, we will continue to worship him. Mas eu também posso aplicar Hebreus 10:35 But I can also apply Hebrews 10:35 e não rejeitar a confiança na palavra. and do not reject my E confidence me in the word. posicionar a confiar no que eu escuto, no que eu leio e no que eu aprendo de And Deus. position myself to have confidence in what I'm reading and what I'm hearing according to the word of God. Voltar em Romanos 12:2, Go back to Romans 12:2. renovar o que eu sei de confiança ou os problemas que eu tive para confiar, Renew my mind about what I know about confidence and the trouble and the problems that I had, in trusting através da palavra de Deus, through the word of God, e confiar como uma criança confia. and believe like a child. Confiança descontaminada. An uncontaminated trust. Fez sentido? Did that make sense? Ok. Eu vou fazer confissão? Yeah, I don't even think I have that in my book. Ok. Aqui na lição da gente tem uma confissão de confiança. E aí eu queria fazer para a gente encerrar, pode ser? Oh, yeah. Aí depois que a gente terminar, a gente já tira a foto. Let's go. Então vamos fazer confissão de confiança. Eu vou falando devagar e você repete. Okay. Confidence confession. Senhor, Lord, a tua palavra declara your word declares que se eu pedir algo segundo a sua vontade, that if I ask something according to your will, o Senhor me ouvirá. you will hear me. Portanto, Therefore, com base no meu conhecimento based on my knowledge de que o Senhor me ouviu, that you have heard me, eu também sei I also know, e estou certo and I'm certain de que aquilo que eu solicitei that what I've asked me foi concedido has been given to me como posse real. as a real possession. Eu oro I pray em nome de in Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Você quer abrir para Amen. Oh yeah. pergunta, dúvida? Guys, it's 9:23. I know we're kind of late, but if anybody has any questions, we can ask, or if you have a comment or something like that, if you want to share with us, now is the time. We've got a couple minutes. Enquanto isso, vai abrindo a sua câmera para a gente tirar a foto. Yes, open up your let me see your beautiful faces Sorriso colgado. so we can get that picture. Thiago, just flip your camera so we can get a better view. We can get a horizontal view of your camera. If you can, just there you go. There you go. You guys look great. Come Todo mundo on. tão bonitinho. You guys look phenomenal. Yes. Acho que tá todo mundo aqui, né? Cadê o Gui? Gui? Não tá todo mundo nessa tela, tá faltando gente. No, really? I think everybody's here. Ok. Então todo mundo diga confiança. Confiança. Trust. Truth. Awesome. Yes. Guys, you guys look great. You Vocês guys são look lindos. great. I'm so happy that you guys are staying and Estou muito feliz que vocês ficaram até o final. I think it is. I know I always like to run a little survey before the end of class, Eu gosto sempre de fazer uma pesquisa do consumidor. Yeah, just is this making sense?
not sense to the natural sense, but to your heart. Eu gosto de perguntar se está fazendo sentido, não é o sentido para a sua mente humana, mas é no seu coração. Se tá fazendo sentido, se está entrando no seu coração e fazendo sentido para o seu coração. Is that a yes? Isso foi sim? Awesome, awesome, awesome. I'm so excited for you guys. I'm so excited. Thank you again for being a part of the class. Obrigado por você estar fazendo parte da classe. We pray that this, really catapults you guys into higher levels. Nós oramos para que isso alavanque vocês mesmo para novos níveis. In Jesus' name. Em nome de Jesus. So that you can begin to teach this. Que aí você pode começar a ensinar isso. Yeah. People will be like, what's going on with you? Aí as pessoas vão falar, ué, o que aconteceu com você? How come you're so bold? Como assim que você ficou tão ousada? Yeah. And then you'd be like, the Bible says that the just is as bold as a lion. A Bíblia diz que o justo é ousado como o leão. Yeah. Provérbios, alguma coisa. Amen? Let's pray and release you guys. Vamos orar que a gente libera vocês. Father, in Jesus' name, Pai, em nome de Jesus, we bless your name tonight. nós abençoamos ou louvamos o seu nome. Thank you for your word. Obrigada pela tua palavra. Our hearts are open Nosso coração está aberto to receive it tonight. para receber hoje. And we make a commitment E nós fazemos um compromisso to nurture it, de manter, nutrir, to protect it, de proteger and to make sure it'll produce fruit. e de ter certeza que vai produzir frutos. We pray these things in Jesus' Nós name. oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amen, you guys. Love you. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Pode mandar pergunta no privado também, tá, gente? Do WhatsApp. Pode ir lá, pode mandar pergunta. Depois, se tiver alguma testemunho, se tiver um testemunho essa semana aí, fala, só aconteceu isso aqui e eu tive que ativar minha fé, entrei numa... O diabo veio contra mim e eu fui para ele com os 2 pés no peito dele. Pai, God brought the victory. Definitely, we want to hear it. Yes. Amen? Amém. Love you all. Beijo, gente. Boa noite para vocês. Bye-bye. Bye bye.